Quase que com soluço. Olá! Eu tô falando sério, eu acho que eu vou ficar com soluço, não acredito. Não, não é possível. Acho que passou. E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente tá num lugar diferente. A gente não tá no carro, a gente tá na minha cama. Ao mesmo tempo que eu adoro ficar trancada num carro sozinha, passando calor. Eu também gosto de ficar deitada na minha cama confortável. Eu não vou negar, eu tenho enrolado muito pra voltar com os podcasts. Eu não sei explicar o porquê. Eu queria muito que a qualidade fosse boa, então eu queria comprar uma câmera, mas eu ainda não comprei. Eu vou comprar outro microfone também, porque eu segurar isso aqui tá ridículo. E vamos falar a verdade, o som não é tudo isso, né? Mercado Livre. A quantidade de vezes que eu tive que escrever sobre esse assunto que eu vou falar hoje, pra tentar destrinchar ele e vir e falar, olha, é isso que eu penso, foram inúmeras. E eu vou falar a verdade, eu não consegui chegar numa conclusão. Só que eu lembrei, cara, os meus podcasts não são solução, não são aqui tá a resposta. São reflexões. Até porque eu gosto muito dessa ideia de falar as coisas que eu penso. Vocês podem achar que não, mas eu penso. Sempre gostei muito dessa troca de opiniões, dessa troca de pensamentos. E é por isso que eu gosto, inclusive, de ter essas discussões com pessoas que não concordam comigo, né? Porque eu gosto de entender o outro lado. Que o outro lado às vezes é burro, só, simplesmente. Não é questão de certo e errado, é só burro. Então, eu pensei, cara, quer saber? Eu não cheguei em conclusão nenhuma, mas eu vou falar pelo menos o que eu penso. E é exatamente isso que eu tô fazendo agora. Vamos começar? Não vou negar, eu estou um pouquinho insegura. Por quê? Alguém reparou meu bronze? No Rio de Janeiro está batendo 19 graus. Ai, 19 graus não é nada. Com essa temperatura eu tô de biquíni na minha cidade. Vamos calar um pouquinho a boca? Eu mesma já presenciei menos 20 graus. E nem por isso eu tô aqui atacando o cu de curioso, tá? Então vamos segurar um pouquinho a bola. Voltando, eu fiz esse bronze em casa, tá? Eu comprei, não vou falar a marca, Skelt, e testei em casa. A questão é, eu tô parecendo Donald Trump ou eu tô parecendo bronzeada? Não responde. Vamos pro assunto de hoje que é amizades. Eu queria começar de uma forma muito genérica e muito brega. Então eu vou aqui falar para vocês o significado de amizade no dicionário. Vem comigo? O dicionário foi muito forte, na verdade eu pesquisei no Google, tá? E aí fala assim: a amizade é a relação afetiva entre os indivíduos. É o relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra, que possuem um sentimento de lealdade, proteção, etc. Muito etc, tá? É muito abrangente, tem muita coisa que encaixa aqui. Eu acho a amizade a forma de amor mais linda que existe no mundo. A ideia da gente escolher alguém que reflete tanto da gente. A pessoa não precisa ser exatamente igual a gente. Eu até fico um pouco enciumada quando a pessoa é muito parecida comigo, porque eu fico pensando, gente, eu não sou única nesse mundo? E eu realmente não sou única, eu sou bem genérica. Mas não é esse tipo de amizade que eu queria focar hoje, não é esse tipo de amizade que eu tenho pensado ultimamente. O tipo de amizade que tem vindo muito na minha mente é aquela amizade que no fundo, bem no fundo, você sente que ela te odeia. Eu já tive esse tipo de amizade, eu acho que eu ainda tenho esse tipo de amizade. E eu espero que daqui a alguns anos eu não tenha, porque se for pra eu ter 40 anos de idade e ainda tá me preocupando se alguém me odeia ou se alguém me ama, eu me mato. Eu pensava que só eu passava por essas situações. A gente sempre se acha tão especial pra achar que é só com a gente, né? É só com a gente, realmente. É coisa boa, é coisa ruim. Mas aí eu compartilhei no Twitter o quão frustrante e exaustivo era esse tipo de amizade. Muita gente concordou. Ou seja, é muito tadinho no mundo. Fiquei pensando, gente, por que que a gente se bota nessa situação? De ter uma pessoa tão próxima da gente que a gente duvida se ela gosta da gente. Que isso? A gente se odeia tanto assim? Eu acho que sim, eu acho que só um pouquinho. E quando eu tava refletindo sobre esse tipo de amizade que a gente se permite ter, nossa, que prazer. Eu fiquei pensando, tá, mas como é que ela se origina, né? Porque você não se aproxima de alguém pra odiar a pessoa. Em filme até isso acontece, mas eu acho que na vida real ninguém é tão amargurado e tem tanto tempo assim. Posso estar errada. Posso estar muito errada. Não cheguei a conclusão nenhuma. Obviamente, eu não sou Freud, eu não sou ninguém. Eu sou apenas Juliana. Eu sou apenas o que eu posso ser. E às vezes a gente quer ser muito, né? Mas a gente tem que um pouco diminuir as expectativas. Eu pensei, cara, esse tipo de amizade que você sente que te odeia, um dia foi uma amizade muito sincera. Amizade que você teve várias lembranças juntos, vários momentos muito engraçados, muito legais e que você guarda com todo amor e carinho. Você não gostaria de ter que abrir mão dele só porque um laço foi cortado. E aí, destrinchando mais, eu pensei, tá, e como sai de uma amizade sincera
pra uma amizade, você não entende se ela gosta de você, se ela não gosta. Quando a gente cria uma amizade, a gente acaba colocando muitas expectativas sobre ela, criando muitas regras subentendidas. Uma regra que é subentendida quando você tem uma relação, é aquela que foi falada no significado de amizade. Proteção. Você promete para a pessoa que você não vai machucar ela. Só que essa promessa vale para aquele machucado intencional. Eu prometo que eu não vou te machucar intencionalmente. Mas agora, você não pode se assegurar que você não vai machucar ela sem querer. Porque eu acho que a dor é uma coisa muito individual. Eu sei o que me magoa. Eu sei as coisas óbvias que pode magoar alguém. Eu não posso garantir que eu sei as mágoas da pessoa que se originaram por vivências delas. Então, por exemplo, traumas e tudo mais. Até porque, vamos falar bem a verdade, a gente nunca é 100% transparente com os outros. Não importa o quão próximo eles são da gente. Tem muito enraizado ainda na nossa cabeça como vão receber a gente, o que acham da gente. Então a gente não quer mostrar todo o nosso eu. A gente mostra uma parte. E eu acho até legal isso. Eu acho muito lindo a ideia de alguém não te conhecer por completo. Porque significa que você ainda tem um conhecimento sobre si que ninguém mais tem. Falando por mim, acho muito bonito isso. Que é uma coisa sua, sabe? Voltando pro que a gente estava falando. O mal indireto a gente não prevê. A gente não prevê que a gente pode magoar alguém sem querer. E uma coisa que toda relação tem é o risco dela acabar. A gente torce para que isso nunca aconteça, mas a gente sabe que aquilo sempre pode vir a acontecer. A gente tem formas diferentes de evitar com que uma relação chegue ao fim. E uma dessas coisas é a comunicação. O que acaba acontecendo para uma amizade sair de uma coisa extremamente feliz e saudável para uma relação de que você acha que ela te odeia? Pequenas coisas sendo relevadas, seja por um ou seja por outro. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga fulana, tá? Oi, fulana, você é minha melhor amiga. Eu magoo fulana. Fulana não fala pra mim que eu magoei ela. Logo, por mim tá tudo ok. Não preciso mudar nenhum tipo de comportamento que eu tenho, mas por ela não. Só que ela vai relevar, porque a gente ainda tá numa amizade que a gente não já chega falando coisas que estão afetando a gente de uma forma tranquila. A gente teria que vir a ter uma conversa longa, se abrir. Fulana acha que a gente não tá nesse tipo de situação ainda. Então ela vai relevar. Aí eu, por não saber que eu magoei, vou e faço alguma coisa de novo. Porque, né? Ok, tá tudo bem. Mas aí magoa fulano de novo. Depois dela ter relevado novamente, começa a ficar frustrada que você não tá percebendo. Só que como que você vai perceber uma coisa que você não sabe que tá realmente afetando? E aos poucos, ela vai relevando cada vez mais e criando um ressentimento sobre você. Então aquilo que era para ser uma amizade saudável e tranquila e comunicativa, começa a criar uma tensão. Que eu não tô sabendo de nada, mas a pessoa já tá me odiando. Só que, gente, ninguém é burro. Eu começo a perceber que a pessoa tá agindo de uma forma estranha. Isso porque a pessoa começa, a fulana, começa a criar barreiras para impedir que quando eu vá fazer de novo alguma coisa que vá magoar ela, não afete mais ela. Porque ela já tá relevando muito, mas ela só tá tomando. Não é justo, na visão dela. Só que também não é justo eu não saber o que tá acontecendo. Música que lançou recentemente da Charlie XCX, Apple, tem uma parte que fala assim: às vezes eu acho que você me odeia, e às vezes eu mesma te odeio. E é exatamente isso. Então o que acontece? Fulana começa a ficar estranha, começa a me odiar, eu começo a ficar frustrada, porque essas barreiras chegam num ponto que elas estão tão grandes, esses obstáculos que ela cria em volta, esse muro que ela cria, são tão grandes que eu não enxergo mais ela. Eu não consigo mais reconhecer fulana. Tá muito ridículo falando fulana, enfim. E aí eu começo a ficar irritada. Porque eu não sei o que tá acontecendo, eu tô no completo escuro, só que a gente ainda tá meio que no começo da amizade. Eu não pergunto se tá tudo bem, porque vai que tá tudo bem e é tudo da minha cabeça. A pessoa também não pergunta porque ela não quer vir a ser vulnerável. A gente não gosta de ser vulnerável. A gente não gosta de se colocar numa posição frágil. E eu tô falando a gente, mas eu falo por mim só e apenas, né? Eu não gosto de me colocar numa situação vulnerável. Eu gosto de parecer forte. Eu gosto de parecer casca grossa, digamos assim. Só que eu sei que eu não sendo vulnerável, eu não consigo me comunicar por completo. Eu acho muito lindo que eu sei exatamente os pontos que eu preciso de terapia, mas eu só não vou.
É simples assim. Comunicação, ela faz com que a gente consiga se relacionar com as pessoas de forma muito mais transparente. Só que a gente evita tanto se comunicar que a gente acha que o outro já devia saber. Essa falta de comunicação fez com que você acabasse uma amizade que era super tranquila e tinha tudo pra dar certo. E sabe de quem é a culpa? De ter criado todas essas regras subentendidas de uma relação. As expectativas que a gente cria são os nossos maiores inimigos, porque são elas que vão definir se a gente vai ficar feliz ou triste. Se nossas expectativas não são alcançadas, a gente acha que o outro falhou. Que o outro não tem culpa que ele não fez aquelas expectativas que você estava pensando, em nenhum momento você comunicou. Se a gente não se comunica, a gente não chega a lugar nenhum. Eu sou a maior defensora de que, por mais que às vezes seja melhor a gente ficar em silêncio, o silêncio também consegue ser muito ensurdecedor. Então, eu prefiro que as pessoas falem. Por mais que vai me magoar, vamos ser transparente um pouco? É muito mais exaustivo a gente ter esse tipo de relação. Parece que tá sempre pisando em ovos. Será que se eu me comportar dessa forma vai magoar a pessoa? Porque ela não fala, então eu tenho que ser adivinha. Se colocar como adivinha, complica muito mais a relação. A gente gosta de um desafio. Só que eu acho que também a gente não sabe dividir as coisas. Porque, por exemplo, a amizade que você tem na infância não é a amizade que você vai ter quando você cresce. Na infância, você acha que aquele seu amigo vai ser absolutamente todas as funções. Ele vai ser sua companhia em todos os lugares, sempre tá divertido, ele vai estar sempre lá pra você. Quando você cresce, se depara que os adultos estão tão perdidos quanto as crianças, você vê que o seu amigo também tem vida, ele não vai topar tudo, mas ele sempre vai te amar. Ponto importante. É aí que a gente entra naquela ideia de, caraca, eu nunca vou ter amigos como eu tive na infância. Eu vi um filme recentemente que eu gostei muito, é o Stand By Me, que é a relação de quatro meninos, eles têm 12 anos e tudo mais. Fala muito sobre a amizade. E no final do filme, é o principal mais velho, adulto já, falando: Eu nunca mais tive amigos como os que eu tive quando eu tinha 12 anos de idade. Frase muito bonita, eu até loguei no meu Letterboxd. Mas aí eu pensei que as amizades que eu tinha na minha infância, eu falo hoje em dia e tudo mais, mas não sustentaram o nosso crescimento. Amizade de infância requerem coisas diferentes das amizades de quando você cresce. Enfim, gente, a conclusão que eu quero chegar nesse vídeo é que a amizade é uma coisa muito mais complexa do que um simples eu te amo e vamos para todas as festas juntos. Eu não consegui ser o mais clara possível porque eu mesma estou tentando entender todo esse conceito ainda. Mas uma dica e um conselho que eu dou é, gente, sempre tenta ser comunicativo. Não tô falando, ai, vou mandar um texto desse tamanho aqui, desabafando. Também não é isso, porque as pessoas não estão com tempo. É sobre não deixar chegar nesse nível de texto. Esse texto só vem quando você tá engolindo muita coisa, porque aí você tem muita coisa pra falar. Você simplesmente ser transparente quando alguma coisa tá te magoando, pronto, tá feito. A gente também tem que entender que não dá pra gente mudar as pessoas. Não consegue mudar a pessoa, você consegue falar o que tá te afetando. Agora, o que a pessoa vai fazer sobre, aí é com ela. E é até melhor que esteja com ela, porque aí é ela que vai definir se vai ter uma relação duradoura ou curta com você. Quando ela decidir o que ela vai fazer da vida dela, você vê se você vai pra terapia, resolver esse término de amizade, ou se vocês vão ter uma amizade duradoura e ela vai ser a sua madrinha do casamento. Agora vamos pra parte do podcast que eu mais amo no mundo, que é recomendação de filmes sobre o tema que a gente abordou. Eu já falei Stand By Me, é um filme muito bom. Pra falar a verdade, o plot dele são quatro crianças de 12 anos de idade, com famílias completamente perturbadas, e eles estão indo atrás, na floresta, de um corpo morto que eles descobriram. Mas ele é muito mais profundo que isso, tá? Tem na Netflix, assistam se vocês quiserem, se vocês não quiserem, vocês estão perdendo. Enfim. Segundo filme, Gênio Indomável. Esse é um dos meus filmes preferidos. Ele não é majoritariamente sobre amizade. Ai, gente, é sobre ser vulnerável, entende? Terceiro filme e o último, porque assim, eu quero recomendar os melhores pra vocês verem agora, tá? E se eu ficar falando vários, vocês não vão assistir nenhum, que eu conheço vocês. Terceiro, nacional, Central do Brasil. É uma relação de amizade que você não imagina que vai acontecer. A história conta basicamente a relação entre uma mulher chata, rabugenta, bem madura, com uma criança que acabou de ser órfã. Eles no começo se odeiam por algumas questões, mas depois é uma relação tão linda, gente, que assim, eu choro toda vez que eu vejo, eu às vezes me arrependo de ter visto, porque é um baque tão grande que eu vou te contar. Enfim, são esses três. Espero que vocês assistam. Me digam o que vocês acharam sobre e até o próximo podcast. Amo todos vocês mais que tudo nesse mundo.